Neste vídeo vou lhe apresentar 5 coisas que somente existem no Brasil. Gustavo começou a falar do Brasil de novo. Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Gustavo Moçambique. Para quem não me conhece, eu sou Gustavo Vicente, apresentador deste canal Gustavo Moçambique. Se você ainda não é inscrito, peço que se inscreva, deixa o like e vamos para o vídeo. Em quinto lugar, confusão de sobrenomes. No Brasil, normalmente quando uma criança nasce, quando um bebê nasce neste caso, recebe um nome específico, um nome especial, pelo qual será chamado ao longo da sua vida. É o nome que vai constar no seu bilhete de identidade. Diferentemente de cá em Moçambique, que o apelido de uma pessoa é composto por 2 nomes, o nome do pai ou da mãe e o apelido. No Brasil, quando pretende-se atribuir o nome de uma criança que acaba de nascer, geralmente tem-se feito o seguinte. Pensa-se primeiramente em nome da família. Neste caso, o sobrenome no Brasil é o nome da família, que pode ser a família da mãe ou a família do pai. Devido à origem multiétnica e cada grupo migratório trazendo os seus costumes, não há nenhuma regra clara para sobrenomes entre brasileiros, havendo pessoas com 2, 3 ou 4 sobrenomes. Por exemplo, há mulheres que colocam o nome do marido, outras não. Há nomes simples, compostos e formados por 3 nomes. Há certas pessoas que dizem que na antiguidade usava-se o sobrenome do pai. Mas isso não faz muito sentido, afinal de contas, existem muitas pessoas idosas que carregam consigo o sobrenome da mãe. Agora, o que mais tem me espantado é que é bem possível você encontrar filhos do mesmo pai e a mesma mãe com sobrenomes diferentes. Algo que não existe em Moçambique, né? Isso é impossível. Eu e meu irmão temos que ter o mesmo sobrenome. Neste caso, o mesmo nome do pai ou da mãe e o mesmo apelido. Algo que no Brasil é muito esquisito, né? Eu acho que a confusão de sobrenomes é típico brasileiro, porque em outros países eu acho que isso não existe. Em quarto lugar, tomada de 3 pinos. A tomada de 3 pinos tem levantado muitas polêmicas. Muitos não acreditam que seja uma tomada típica brasileira, mas os fatos mostram que esta tomada é muito usada no Brasil e ela é a única. Muitos brasileiros defendem que a tomada de 3 pinos é típica brasileira. Consegue ver a diferença nessas 2 tomadas? Esta aqui é a tomada que nós usamos aqui em Moçambique. Eu acho que é típica europeia, enquanto esta aqui é a típica brasileira. A diferença está, você consegue ver a diferença aí? Esta aqui é típica brasileira. Qual seria a função desses 3 pinos? Por que houve a necessidade de se inventar uma tomada de 3 pinos? O padrão brasileiro de tomadas com 3 pinos foi implementado no país por ser um modelo que oferece mais segurança. Outra justificativa quanto à padronização é que visa impedir sobrecargas nas instalações elétricas. Esse tipo de tomada aí é do padrão brasileiro. Mas me diz aí nos comentários, você acredita que esse tipo de tomada aí é do padrão brasileiro? Em terceiro lugar, pastel de feira. O pastel de feira, apesar de ter sido uma invenção chinesa, ele foi criado no Brasil. E da forma como conhecemos hoje, só pode ser encontrado no Brasil. Ou melhor, só existe no Brasil. E em segundo lugar, saudação com beijinhos. Este costume, na verdade, não é que exista apenas no Brasil, é claro que existe mesmo nos outros países da América Latina, assim como da América do Norte, só falar dos Estados Unidos. Mas sim, eu mencionei só pelo fato de ser muito estranho para nós moçambicanos. Para nós africanos, eu diria assim. Em Moçambique, é muito estranho a saudação com beijos. Eu acho que isso é proibido. Não sei, isso é proibido. Ou melhor, não é proibido, mas isso para nós é muito estranho. Agora, diríamos que para nós moçambicanos é algo que somente existe no Brasil. Mas não exatamente. Claro que em alguns países africanos isso acontece, mas não é uma coisa normal. Mesmo em Moçambique acontece, mas acontece geralmente nas cidades. Até que em Moçambique, em alguns lugares, até um beijo simples, um beijo na bochecha, não pode se fazer no lugar público. Na verdade, isso acontece porque quase tudo para moçambicano é tabu, né? Há muitos tabus aqui. Mas no Brasil isso é uma coisa muito normal. E em último lugar, o português brasileiro. Com certeza, você sabe muito bem que o português brasileiro, ele é o único. Ele contém uma variação específica. E cara, o português brasileiro, ele é muito característico. Diferentemente das demais variantes da língua portuguesa. Pode até não acreditar que o português falado no Brasil vem da Europa. É por causa daquelas modificações que sofreu. Veja só, a variante da língua portuguesa que é usada no Brasil, ou que existe no Brasil,
ela é muito diferente das demais variantes. Imagine um grupo composto por pessoas do Brasil, de Cabo Verde, São Tomé, Angola, Moçambique e Portugal. É muito fácil você identificar um brasileiro no grupo do que um cabo-verdiano ou um angolano, até mesmo um moçambicano. Porque o português brasileiro, neste caso a variante usada lá, ela é muito distinta das demais. Começando pelo dicionário da BER, neste caso do português brasileiro, tem palavras que não existem nas demais variantes. Existem algumas palavras do calão do português brasileiro que não existem em Moçambique, que até que, como nós acompanhamos muitas séries dubladas no Brasil, nós estamos familiarizados com algumas palavras do calão do português brasileiro. Mas para quem não está familiarizado, dificilmente pode entender um brasileiro. Eu acho que os brasileiros fizeram muito bem terem feito essas modificações no sotaque, a pronúncia. Eu acho que isso foi muito legal eles terem feito isso. Nós também, em Moçambique, também há algumas diferenças. Sim, comparando com o português europeu, há muitas diferenças, mas as diferenças que existem na variante da língua portuguesa usada no Brasil é muito característico, né? Bom, então pessoal, essas são algumas coisas que somente existem no Brasil. É claro que são muitas. Se vocês gostarem do vídeo, né, se a gente conseguir no mínimo 100 visualizações, eu trarei mais coisas interessantes que existem somente no Brasil. Então se você gostou do vídeo, peço que deixe o like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, porque aqui nós tratamos muitos assuntos relacionados com Moçambique, Brasil e outros países do mundo, né? Coisas interessantes. Eu te convido a fazer sua inscrição, porque isso é muito importante. Nos encontramos na próxima oportunidade. Comentem embaixo o que você achou do vídeo e tchau!